Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Talentos no Mundo. Eu, Anete, de Dubai, Isa, de Toronto, mas agora, hoje, no Brasil, nessa dupla que vocês conhecem, já está para lá de conhecido. E hoje nós voltamos com um tema, pessoal, que a gente adora falar. A gente vai falar hoje sobre intercâmbio no exterior. No caso, intercâmbio para aprender inglês no exterior. E é isso mesmo. E para isso a gente conta com a participação da Verônica Felipe. Ela é baiana e é ex-intercambista. Em 2017, a Verônica foi estudar inglês na cidade de York, em UK. Hoje ela mora em Londres e atua na área de neurociência aplicada na terapia, que depois eu vou querer saber exatamente o que é isso. Mas então vamos descobrir como é que foi essa jornada da Verônica e vamos descobrir juntos, porque eu também não sei de nada, mas vamos ficar sabendo daqui a pouquinho que a Verônica vai contar para a gente. Mas antes da Verônica começar, da gente dar aquela boas-vindas para a Verônica, eu queria pedir para vocês, dar aquele like, como sempre, para a gente é super importante, esse like faz diferença, e se inscrevam no nosso canal. Não se esquece, hein? Então vamos lá, Verônica, tudo bem? Tudo bem, Anete? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente fica perdida no fuso horário. Pessoal, é o seguinte. Verônica está em Londres. Eu estou em Dubai. Eu moro em Dubai, mas eu estou passeando, então eu estou na Grécia hoje. E a Isa está no Brasil. Então, a gente assim, já deu uma... já se confundiu um pouquinho por conta do fuso horário, mas agora tudo organizado. Vamos começar, então, com o nosso podcast. E, de cara, eu já queria saber, Verônica, o que te motivou a fazer o intercâmbio de inglês no exterior, né? Porque a gente sabe, eu também sou ex-intercambista, a Isa também, e a gente sabe, a garotada na faixa de 18, 19 anos, buscar esse intercâmbio de 3 meses, 6 meses, e normalmente é logo após, assim, passou no vestibular, dá aquele ato, vai fazer um intercâmbio de inglês e volta. É uma coisa meio que tradicional, a Isa, que é do ramo, vai explicar melhor por que isso acontece, mas, assim, passando essa faixa etária já é mais difícil, não é mesmo, Isa? Inclusive, só apresentando, a Verônica foi minha cliente. Ela fez o intercâmbio comigo, a gente fez, e foi assim, uma longa jornada de entendimento, de traçar o perfil dela, de fazer as coisas. Estou orgulhosa aí do progresso da Verônica. Ela queria especificamente, ela tinha um foco, um objetivo, queria uma cidade longe, que não tivesse muito brasileiro. Se não me engano, a cidade que ela escolheu só tinha 17 brasileiros na cidade toda, era uma cidade bem pacata, e ela me dizia sempre, eu quero, assim, desenvolver. E agora eu estou vendo ela aí, lindona, e toda satisfeita, está belíssima, minha baiana. Continue, Vamos lá, Verônica. então. Verônica, conta pra gente. Então, o que te motivou a fazer esse intercâmbio de inglês? Como é que foi isso? Sim, quando vocês falaram aí a respeito da idade, eu já tinha realmente mais de 35 anos. Já Eu não tinha 18. tinha mais de 18 anos, mas meu pai, ele por ser da Marinha, ele trabalhava muito tempo embarcado, distante. E quando ele voltava, ele falava: minha filha, o mundo é muito bonito, sabe? E naquela época, a gente que é de dentro de casa, a gente via a viagem para o exterior como algo tipo um sonho, algo muito distante. Então a gente cresce, adquire uma profissão e trabalha muito tempo naquele mundinho. E quando eu cheguei aos 35 anos, 36 anos, eu falei: não, eu quero aprender algo diferente, sabe? Eu quero viver algo novo. Aquela sede de viajar, de aprender um outro idioma, de forma intensa, de conhecer a cultura. E o país, o Brasil, ele vivia numa situação, naquela época, política, que estava muito desgastante, Uhum, sabe? uhum. A economia, então tudo me intensificava, não, vou viver algo novo, vou experimentar algo novo. E eu fiz diversas pesquisas em Salvador, fui em várias escolas, até que eu cheguei à ISA. E Eu, aí, Isa, dá talentos, isso mesmo. eu enchi o saco da ISA, você não tem noção. Eu Foi. falava: Isa, eu quero um local onde não tenha brasileiros, onde eu vá realmente aprender o inglês limpo,
onde tenha muita cultura, a cidade seja rica, algo muito, tipo assim, grandioso para me ensinar. E foi quando a Isa me apresentou o Canadá, eu falava: "Muito frio, eu não aguento". Aí Estados Unidos, diversos outros lugares, até que ela encontrou a cidade de York. Quando ela me apresentou a cidade de York, eu me encantei pela história da cidade. Eu me apaixonei, mesmo que sendo no norte, aqui da Inglaterra, ninguém falava em fazer intercâmbio em York, ninguém escolhia. As pessoas iam mais para Malta, né, É, é, para outros países, tipo assim, ou então as cidades grandes, Londres, que é onde eu moro é hoje. verdade. Mas o que ela me apresentou foi maravilhoso. Porque me encantou a história de York, é uma cidade muito antiga, tinha a cidade fundada pelos romanos, tem os Vikings, né, que conta muito a história de York, e o inglês de lá é muito limpo, para a gente aprender, é maravilhoso. É difícil, por causa do accent, né? É o inglês britânico, então o É. sotaque Britânica. ele vem É, pesado, né? E eu É, imagino assim que York, vamos botar assim, vamos colocar aqui assim, um sotaque mais interiorano, seria isso? totalmente, sim, Entendi. totalmente. É. totalmente. Você não vê a mistura que tem aqui em Londres, gente de todo o país aqui, sabe? É mais realmente raiz. Uhum, Mas para entendi. quem quer realmente aprender o inglês, quem quer focar no idioma, na cultura, de fazer uma imersão Fazer um completa. mergulho, né? Isa, Isso. é interessante isso, né? A Isa trabalha tantos anos com a área de intercâmbio, né? E acolhendo também os seus clientes lá no Canadá, em Toronto. É interessante que realmente, se você quer aprender, claro, né? Você pode fazer uma escola de inglês, hoje tem diversas opções online, mas eu falo assim também de experiência própria. Se você quiser realmente aprender, você tem que fazer uma imersão. E quem pode, claro, É, nada melhor do que você estar no país da língua de origem, né? Daquela que é a língua verdade. nativa, seja o inglês, ou o francês, o espanhol, enfim, a língua que você definir e escolher para estudar e aprender. E a cultura também, ela faz parte, assim, ela dá todo um arcabouço Ele que abraça. ajuda, exatamente, que te ajuda nesse processo de aprendizado. Verônica, eu não sei se você foi como eu cheguei na sala no primeiro dia de aula, só eu que estava ali de senhorinha, menino agarotada, eu fiquei com tanto medo, tão nervosa, porque assim eu não sabia como esse pessoal iria me receber. Eu não sei se o teu programa foi, por exemplo, como o Escape, que é um programa que a Talentos trabalha, que é voltado para o É, público, aí tem 35, 45, 50 a mais. Ele forma turmas específicas, né? E para isso. esse público, e mescla turismo e aprendizado da língua. Que também o turismo nada mais é que acrescentar, né, a cereja do bolo aí nesse processo. Como é que foi com você quando você chegou na escola? Primeiro, me diz qual foi a escola que você estudou. Foi a BSC. BSC. Uhum. Ela é. A Isa me colocou numa escola maravilhosa. Tipo assim, ela quer aprender, é lá que eu vou botar ela. Meu Ela primeiro. vai para mais hard. Nossa! É, é, Ela me colocou numa escola. É classificada, né, Isa? Tem a Premium, tem tem a prêmio, exatamente, as escolas. Agora, não mais. Essa classificação, na verdade, existe só para o Brasil. Porque o que quer dizer? Uma escola premium, ela tem a estrutura, ela faz o filtro da nacionalidade, mas ela também, ela quer muito pegar alunos que já tenham saído do intermediate, porque Aham. é importante para ela não perder tempo e dar velocidade para ter os medalhões. Aí se é assim a que eu trabalho hoje, mas eu hoje trabalho mais com uma só fora do Canadá e no mundo só com a IC, afunilei um pouco. Então, assim, muita coisa, se você é do zero e quer um milagre, eu quero fazer um intercâmbio de uma semana. Nunca estudei inglês, gente. Aí tem escola tipo essa sua que não aceita. Ela tem, é quando ela se torna, porque você tem que ter feito uma mínima imersão, senão você não vai, você vai ficar frustrado com a turma. Além de você já estar fora de uma idade, você dentro de uma, vai entrar na geração Y, né, que chama?
a Aham. Z, né? A geração que todos eles já estão andando na bicicleta, porque vivem na internet, em filme, na música. Então é mais difícil. Então, essa é sua escola realmente. E você já tinha alguma coisa de inglês, então é Aham. só, olhe, correr, Foi, fazer mas o aquecimento. isso. Eu já tinha escola que eu já estudava em Salvador. Mas Uhum. quando eu cheguei lá, eles me botaram para fazer 2 testes. É isso mesmo. Mas o teste tem que ser feito para ver o Para nivelamento. nivelar, né? Para nivelar. Aham. Ele é essencial para você não se perder na turma, mas no final a gente tem muito esse preconceito que vem da cabeça da gente. Ai, meu Deus, um grupo jovem. Mas com a minha experiência, o que eu recebi foi muita receptividade, eles lhe ajudam. Depois que ele entende como é você, aí ele diz, poxa, minha tia está estudando aqui, minha mãe está estudando aqui, vou acolhê-la. Muito bom, muito bom. Verônica, aí me conta, chegou então na sala de aula, você já estava também com um público mais ou menos na mesma faixa etária? Eu tinha 3 colegas, que são meus amigos até hoje, de Dubai, que são mais jovens. Tipo assim, eu tinha 37, eles tinham 25, 26, sabe? Mas foi maravilhoso, porque eu tinha um ponto de vista ao povo árabe, né, dos Emirados, totalmente diferente. Depois que eu fiz amizades com eles, meu coração se abriu. Aham. 3 amigos árabes, tinha um amigo, André, italiano, e tinha uma amiga da É, Espanha. Então, Era a assim, sua turma. minha turma. E foi Delícia. maravilhoso, foi uma experiência, fui muito bem recebida por eles, pelo professor também, o Daniel. Foi uma experiência que, tipo assim, quando a gente expande, a gente não volta mais nunca para aquele espaço, não sabe? volta. E E foi tudo como é que foi perfeito. o processo você fez de 3 meses ou o processo maior de 6 meses do Eu fiquei programa? 3 meses, a gente, não foi, Isa? A gente organizou os 3 Foi, meses, mas aí eu fiquei os 6. Uhum. Porque foi. quando já entra no aeroporto, ele viu que eu era estudante, aí me dá o carimbo, naquela época, não sei como funciona hoje, de 6 meses, mas aí eu continuei na escola. Entendi. Sim. Por que você quis continuar na escola? Porque o aprendizado é maravilhoso. É Quando muito você, bom, né? por mais que Sim. você tem o programa da escola, e a escola Uhum. ela tem os programas no outro turno, que são os passeios. Como a cidade é muito rica, o condado de Yorkshire, ele tem muita coisa, a casa de Shakespeare, tem muita história lá perto, é perto da Escócia. Então, a Uhum. escola ela tinha muita programação para os alunos. Uhum. Isso Para... ajuda muito, né? Porque a socialização é um dos processos assim que Ah, mais facilita você aprender a fazer a imersão verdadeira, né? Porque é batendo papo, né? isso. E o professor Verdade. daqui, o britânico, ele ama contar a sua história. Eles fazem isso de forma muito Verdade. voluntária. Então, todos os passeios da escola em que a gente participava, era maravilhoso. Era como se fosse uma aula fora da classe, sabe? Era muito enriquecedor. A gente aprendia sobre a cultura do país, a pronúncia, sabe? É um vocabulário imenso, é uma riqueza que não tem, é imensurável, não tem como medir, sabe? E Foi, você terminou o nível intermediário ou conseguiu terminar o avançado? eu terminei o intermediário. O intermediário, né? Porque quando eu fiz o curso de inglês, eu já entrei no intermediário, porque eu também tinha uma bagagenzinha de inglês, então me facilitou a chegada. E aí eu fiz até o avançado. Mas eu não sei se para você bateu do mesmo jeito, né? 6 meses de inglês não é nada, né? Perto do todo, né? Não é. Eu fiz quase um ano, eu fiz quase um ano. E mesmo assim eu continuo aprendendo, porque esse aprendizado é para a vida, né? Para Contínuo. mim, assim, você tá construindo um novo dicionário, né? Aham. Uma nova gramática. Então, todo dia eu aprendo uma expressão nova, um phrasal verb, enfim, todo dia. Até porque, quando eu estudei em Salvador, eu estudei o inglês americano. É o que a gente Sim. estuda no Brasil. É que A estuda no minha Brasil. palavra foi essa, que o professor raiz, né? Eles, tipo assim, quando você fala, responde uma palavra, que a pronúncia, alguma coisa é americana, ele para na hora da aula e te corrige, sabe? Eles detestam. Isso. Então, assim, para Sim. mim,
Eu era o Advanced, o C1, em Salvador C1, também. exatamente. Eu cheguei aqui, eu voltei pro intermediário. Então, porque você falava, em vez de falar better, você falava better? Water, Water, water. water, Assim, water, tem isso. water. Então, assim, eu voltei pro Muito intermediário. bom. Foi necessário, foi maravilhoso, sabe? Porque aí, até hoje eu estudo inglês, Sim, sim, é um aprendizado contínuo, né? o tempo todo. O É, acento é muito diferente. Com certeza. muito diferente. Agora, eu acho, e essa é a minha opinião pessoal, eu gosto mais do accent britânico do que do americano. O americano, ele mistura muito, ele vai muito, que às vezes ele fala, você não entende. E quando eu também tive experiência em Malta e eu senti essa diferença, esse choque. Também fui para trás da turma, porque falava mais americano, e eu acho eles riquíssimos na pronúncia deles. É uma conservação da língua anglo-saxônica bem definida. Eu acho assim primordial. E se você for para a Austrália, aí você vai ver o que é mistura, porque ele mistura tanto o americano como o australiano. Eu não sei distinguir, tá, gente? Mas o meu filho, ele distingue, ele está falando inglês australiano. Eu digo, para mim é tudo igual. Porque Ah, não, são do australiano mais. para mim é muito difícil. Muito difícil de É, entender. é, Em é, Dubai a gente tem contato. Dubai foi colônia britânica por muitos anos, então o inglês é o inglês britânico. Tem muito australiano morando lá também. E quando você esbarra com. Eu não consigo entender. É muito difícil. Assim como o indiano também, ele fala é. bem inglês, ele se comunica muito bem, a grande maioria, mas eles mesclam com a língua deles. Muita, Isso. Então, mexam com a. o É, sotaque é. sai. Mas hoje eu estou expert, porque Dubai, 90% a população é indiana, paquistanesa, enfim. Né? É uma questão de trabalhar os nossos ouvidos, que ainda é a minha Exatamente. dificuldade, tá? É quando eu estou falando com um canadense, o canadense é limpo o inglês dele, É, é, limpíssimo. é verdade. Aí, quando você vai pedir um café no Tim Hortons, vem assim, às vezes eu falo e a criatura do outro lado não entendeu nada. Eu disse, eu não acredito, não, gente. O que é que eu tô Porque eles falando? também, eu não acredito, não, que ele não está entendendo. Eles têm dificuldade, e Eles têm assim, dificuldade de, de principalmente. pronunciar determinadas É, letras, né? Interessante. Aí a gente é quem leva. Aí, às vezes, eu já fiz brincadeira de pegar foto, aí de like visuamplis. Porque eu repito, 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 e ele fica. Não tem Aí eu digo, comunicação. agora eu pensei que era defeito só meu, né? Mas não é. Até as pessoas que são fluentes, que às vezes vai falar com um indiano novinho no Tim Hortons, e todos eles, a maioria é indiano, ele às vezes ele não entende, ele e dá até errado, viu? Eu digo, aí as pessoas ficam dizendo, eu pedi uma coisa, eu recebi outra. Eu estava lendo. Verônica, é isso que eu ia te perguntar. Aproveitando o gancho da Isa, excelente, muito bom. Perrengues, quando você chegou. Então, chegou na sala, tudo ok, sala de aula, super bem recebida. Algum perrengue que você lembra? Tudo bem, foi 2017, mas pode ser que você lembre. Nossa, foram tantos perrengues. Gente, tem hora que eu E falo assim, eu coloquei cara de pau mesmo, entendeu? Sabe? Quando você veste, é cara de pau. Tô nem aí. Eu passava vergonha e ia em frente. eu ainda sou assim, passo vergonha, mas resolvo o meu problema. Óleo de peroba direto. Ai, meu Deus. O perrengue de York, vamos lá. Quando eu saía da escola, eu ficava passeando pela cidade, né? Aí tem os horários do ônibus. Aí o ponto de ônibus fica todo mundo sentadinho, né? No ponto, umas pessoas em pé. Só que eu não sabia que todo mundo sabia quem chegou primeiro. Mesmo que esteja Mesmo que aleatório, mas esteja sabe que sentado, todo mundo sabe quem chegou. Quando o ônibus chega, todo mundo espera quem chegou primeiro entrar. Menina, eu chegava e entrava. Aí eita, dona. a senhorinha me chamava assim, em inglês dela, né? Eu falava, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Aí eu comecei a perceber que eu passava. Vamos usar.
A E regra dos macaquinhos. no primeiro dia eu dei uma de doida, falei, entrei no ônibus, eu não entendi o que ela estava falando, e ela reclamou, sentada. Eles têm, lá no interior, aqui em Londres nem tanto, mas lá, você chega no ponto de ônibus, você olha, vê quantas pessoas tem, e a gente já começa fazendo automático. Olha só o nível de educação. A gente já É, sabe quem chegou, quem está lá espera todo mundo entrar. Então, assim, Você era espera, aguarda a sua vez. isso, esperava a minha vez de entrar. Entende? Então, isso é muito bonito. Eu passei vergonha, passei, mas ao mesmo tempo eu comecei a olhar com mais respeito, sabe? E aprender mais da cultura, tipo assim, a ordem, entende? Mas É tão bacana isso, é, sabia? no supermercado mesmo, quando eu entrava, comprava comida errada, porque o inglês americano era um. Eu cheguei um dia, passei um tempão no supermercado procurando Water. Não existe Water, sabe? Logo na primeira semana que eu cheguei, você ri, né, Isa? Não existe water, não existe water aqui. Sabe, water? Sim. Até que eu cheguei, mostrei pro rapaz o desenho do celular e achei. E comprei minha água e levei para casa. Mas são coisas que a gente começa a aprender, sabe? E é maravilhoso, porque são perrengues, dinheiro mesmo. Eles pouco usam dinheiro aqui, é muito mais cartão. Quando eu chegava, Uhum. que eu juntava aquele tanto de moeda, que eu chegava assim no supermercado, a mulher olhava para mim, a senhorinha falava assim para mim: espere do lado, eu não posso te atender agora. Eu falava, gente, o que é que eu fiz de errado? Eu buscava nisso, quando eu via, ela me botava por último, porque ela ia ter que parar um tempo para dedicar o tempo e atrapalhar os outros que estão trabalhar atrás. atrás, sabe? É verdade. Que Então, loucura. é É, tudo com muita ordem, tudo assim, muito, sabe? Aí você começa a se adequar e também se apaixonar, é, né? Então, perrengue. exatamente. Tanto que quando você vê a nossa cultura, que é mais mixada, de todos os eventos possíveis, de abrir uma porta, vem uma pessoa idosa, você está no elevador, você segura a porta para todo mundo, se alguém vem descendo, você não fura uma fila. E eles respeitam, o canadense também é assim, ele respeita muito. Tudo que tem que ser feito deve ser cumprido. Foi criado. Até quando eu já vi situações de perrengue da pessoa furar a fila, uma senhorinha, eu fiquei com a dó dela. E o homem, ela estava com outra, que era irmã na fila, e ela passou na frente. O homem que estava atrás não deixou. Gente, esse homem fez um escândalo. Isso, Que eles brigam. eles brigam, que eu fiquei assim, gente, que besteira, uma pessoa só, para mim, né? Aí ele disse, não, aqui não tem, porque lá no Canadá não tem esse negócio do idoso ter preferência, não. Após a mulher, ele ficou o tempo todinho, foi lá, chamou a pessoa que ia atender e disse, ela puxa a tia dela, a irmã, lá para o fim da fila, mas ela não entra na frente da gente, não. E eles não abrem mão desses comportamentos, porque a gente é acostumado. Botar a bolsa para guardar lugar, isso é ridículo. Em qualquer lugar do mundo, isso é inaceitável. A É, bolsa senta, né? A bolsa A senta. bolsa senta. Eu já levei um baile dentro do ônibus de uma portuguesa, o lugar estava vago e tem aquele ferrão do ônibus. Ela disse que não era para eu sentar, não, porque ia espremer ela. Como era uma senhora, a menina, ela gritou dentro do ônibus. E em respeito a ela, porque também a gente não deve, eu prefiro sair de fininho, diga, a vozinha está num dia ruim, deixa ela saturar a acidez dela nesse dia e eu vou lá para fora. Aí veio um canadense, ficou brigando com ela, disse que ela não podia guardar o lugar. Mas, assim, eu não vou estar criando confusão e foco para mim, porque no final, quem está em desvantagem sou eu, porque estou brigando com uma idosa. Não. Mas vamos seguir a timeline da Verônica, que a gente quer saber, Verônica, passaram-se os 6 meses, terminou o curso de inglês, e aí, como é que foi? nossa, voltar foi triste. Olhe, se eu te contar o último perrengue aqui, vocês vão dar risada. Aí no Conta. interior, eles usam muito o termo much obliged, que é Uhum, muito obrigado. uhum. Much obliged. É bem britânico ainda. Nossa, esse eu nunca ouvi. Verdade, Para mim é eu nunca novo. ouvi. E eles falavam isso, Moça, eu já estava pensando assim, meu Deus, fiz alguma coisa errada? Ou pisei no pé de alguém? Tudo a gente aqui é sorry, sorry,
sorry, né? É, Sorry. Depois que eu vim entender que o much obliged é thank you. Tipo assim, é thank you. obrigada. E eu dizia sorry depois do much obliged. Eu falava, meu Deus. Tipo assim, é muito constrangedor contar isso, mas é o início de todo intercambista, né? Que a gente começa a aprender os Sim, sim. E assim, tem a coisa da questão cultural mesmo. isso. Tem a questão da língua, mas tem também as questões culturais, né, que perpassam, né? Então, Isso, é muito lindo. Isso deles é muito antigo, o much obliged, sabe? nossa, para mim, sempre aprendendo, tá vendo? Olha, podcast Talentos no Mundo também é aprendizado. Sempre. É muito lindo. Pô, que Assim, legal. voltando ao assunto, quando eu saí, os 6 meses, quando eu terminei o intercâmbio, as 2 últimas semanas eu vim para Londres, para conhecer. Uhum, Fiquei uhum. apaixonada, né? Londres é aquela cidade gigante e tal, que te engole. É. Aí eu voltei para o Brasil. Quando eu cheguei, que eu pisei no Brasil, nossa, eu liguei para Isa, lembra, Isa? Falei, Isa, Lembro. arruma um jeito, como eu posso voltar para morar lá para nunca mais voltar? Lembra, Isa? Isa, eu quero E morar lá. faz uma mágica. Isa, me ajuda, qual visto? Isa começou a pesquisar. Verônica, tem de como entrar para o Canadá para fazer faculdade. Você tem algum Foi. parente? Lembra, Isa? Uhum. Isa mandou Lembro. um bocado de coisa, a gente manteve contato ainda por um ano, e aí teve o Covid. Foi. Ah, tá. Aí eu falei com Isa, falei, Isa, eu vou voltar. Vou voltar, vou morar para lá, porque eu voltei apaixonada, sabe? Sim, sim. E como você, é como se você voltasse para um espaço que, tipo assim, não te cabe mais. Amo meu país, minha É. família, amo estar lá com todos, mas eu não sei nem explicar, não tem palavra para mensurar isso, sabe? É como se, Uhum. tipo assim, eu expandi, eu volto para lá, é como se eu não tivesse parado de aprender. Que aqui Não eu foi tô, só um aprendizado do inglês, né? Nem aprendizado, É. né? Você foi lá para. Eu quero falar e, Para se improve. descobrir. Não, é para como é É. para e melhorar o seu para inglês, expandir, né? Melhorar. É. tudo, porque a gente aprende Mas tanto você mudou como pessoa. isso. Foi maravilhoso. A família que eu morei tinha um rapaz, um filho mais velho dela, que era autista, de 19 anos, e uma filha mais nova. Então, foi um caminhar muito gostoso a família que eu morei. A Isa lembra que eu Uhum. conversava muito com ela. Hum. Então, assim, foi enriquecedor, Sim. sabe? E voltar para um espaço que eu já conhecia, que não me trazia esse conhecimento, era como se eu estivesse retrocedendo. E eu ainda falava, Isa, É. eu quero ir embora, me ajuda, qual intercâmbio? Lembra, Isa, que você falou assim, tem como ir para a Suíça como babá, lembra, Isa? Ah, o Foi. au pair, Tinha né? todas. Isso. É. A Isa conversava comigo e a gente falava, não, eu tenho que voltar. Esperei passar o Covid, aí 2023 eu vim, foi quando eu decidi, falei, não, vou ficar aqui. Aí procurei uma Uhum. advogada, mandei minha documentação, tudo como Sim. funcionou, e com 45 dias meu documento foi aprovado, Parabéns. Olha que Foi rápido, legal, hein? Foi parabéns. rápido. Foi, bem foi, rápido. foi rápido. Aí já estou aqui desde 2023, novembro de 2023. E como é que tá Ah, agora? que Mas aí bom. agora em Londres, não E mais em York. É em lá- York ou Yorkshire? Ou é a É mesma York, coisa? Yorkshire é o Yorkshire. Não, condado, é o York é condado, é a como se província. fosse É. a capital. Entendi, Sim. entendi. E aí, como é que tá agora digamos, readaptação, né? Porque 2023 tem o quê? 2 anos, né? Isso, mas é maravilhoso, porque quando você. Eu já tive a base, né, lá de York, eu Uhum. vou ao norte, Sim. as pessoas ficam um pouco com medo por causa do frio, da cultura, mas é um aprendizado tão grande. E Londres é fantástico, né? Tão É, multicultural, é eu igual sou, Toronto, né? eu, É eu tão sou viva, né? apaixonada. É uma cidade Viva. que É, ela quase que fala sozinha, né? É, Ela é é. uma potência, né? Eu acho fantástico, assim. Eu só fui uma vez, ficamos 10 dias, mas eu adorei. Adorei, sou louca para voltar até. Tá é, na, Eu na, vou, na, na lista, tá na lista. tá na lista, né? Eu vou uma vez ao ano, fico um mês com meu filho aí. Aí fui em outubro, o último. Não sabia que Verônica já era definitivamente uma. Não tinha ido Residente bater perna com permanente. ela. próxima vez vamos marcar um café. Próximo, vamos, vamos sim. E Não vamos Verônica, perder como a é que você oportunidade. tá? Você mudou de carreira? Como é que você se encontrou aí em Londres? Sim, eu já tinha formado em contabilidade, Uhum, trabalhava como contadora no Brasil, na contabilidade pública. certo.
Quando eu já estava vindo para cá, antes do Covid, eu já vim estudando tudo sobre psicologia, sabe? Hum. Sobre a neurociência, até Nossa, que virada de chave, hein? Saiu dos terapia, Foi. pois é, terapia quântica, entende? Essa parte de energia. Quando eu vim para cá, eu falei, não, é o que eu amo fazer, sabe? A contabilidade é maravilhoso, traz um conhecimento também muito grande, mas trabalhar com a mente, ele é enriquecedor para o autoconhecimento, para a paz, para mais foco. Hoje em dia, acho que todo ser humano, independente da situação que ele vive, você fazer uma terapia, você cuidar da sua saúde interna, é o que vai te trazer um resultado externamente, sabe? É. Independente se você tem problema ou não, você cuidar do seu interior, que é o trabalho que eu faço, ele vai refletir de forma espontânea, de forma leve, de forma natural. Então, trabalhar com isso é maravilhoso, porque tornou o que eu amo fazer. Sabe aquilo que você trabalha, mas você não conta as horas? É muito gratificante. É É ótimo. tão, é Essa tão sensação é gostoso, né? maravilhosa. É tão bom que você não fica mensurando. É, Ai, meu Deus, tem que acabar logo, quero ir embora. aham. Então, aí hoje eu trabalho com isso, atendo online e atendo também aqui em Londres, em 2 espaços. Aham, aham. E as coisas vão fluindo, sabe? Aí estou aqui, já quero fazer mais um outro curso, voltado para neurociência Sim, sim. também, para física quântica, e estar aqui me abriu muitas portas, porque a facilidade para estudar, a facilidade de cursos, os maiores neurocientistas estão sempre aqui, Que legal, bacana. Oprah, Joe Dispenza, Bruce Lipton, os best-sellers no mundo estão sempre por aqui. Então, isso é, tipo, é como se fosse acalentar a alma, sabe? Mesmo tempo que você está Uhum. trabalhando, você está expandindo, você está transbordando. Então, foi maravilhoso essa minha escolha desde o início de 2017. Parece que a minha alma já sabia, sabe? E eu me Bacana que você lembro que voltou, né? o sonho dela era ser a aeromoça da Qatar, alguma coisa Da assim. Emirates. Lembra dessa? Emirates. Exato, Emirates. E eu me lembro de uma loucura que ela dizia assim, tirava-me do sério. Isa, eu tenho que ter 1 metro e tanto, eu estou fazendo um exercício para espichar. Conheço várias aeromoças brasileiras da Emirates. Tenho várias amigas, Um hoje foco residem em só. Dubai, já aposentadas, já são mães, casaram, enfim. É, mas a escola de aviação da Emirates, todo mundo diz que é maravilhosa. É, mas a minha escolha, eu acho que não ter passado. Eu fiz aqui em Londres a Uhum, prova nessa época, uhum. lembra, Sim, Isa? sim, lembro. Apliquei, O foco era esse, fazer isso, essa fazia prova. alongamento, porque eu tinha que ter, Alonga. tinha que alcançar 1,72 na ponta do pé, e eu só tenho Sim. 1,55 de altura, Eita, está difícil. mas na ponta do pé podia, eu vivia Aham. escalando, pulando corda para alongar e o inglês melhorando. Apliquei a prova, fiquei até a segunda etapa, Uhum. mas não ter sido classificada foi maravilhoso, porque a qualidade de vida que eu tenho hoje, a saúde mental que eu tenho hoje, uma aeromoça não tem, Com certeza, com certeza. entendeu? Eu tenho outras amigas que são aeromoça e uma até que mora em São Paulo, ela é aeromoça, Aham, que faz terapia comigo, aham. e ela fala, amiga, se eu não fizesse terapia, acho que eu já tinha enlouquecido. Pela Sim, eu qualidade, imagino. sabe? Porque você não tem vida social, Não, loucura, loucura. São voos longos, né? não, voos longos, tipo assim, É. você tem horário E a para mais. Emirates, ela cobre bem, né? América, né? Tanto a América do Norte como a América do Sul. Então, ela não faz só a Europa. E outra coisa, ela também faz Ásia, faz Austrália. E Nossa, loucura. o seu fuso. Então, assim, eu vejo que tudo cooperou, sabe? Tudo certo. Tudo deu Sabe aquela certo. coisa que a gente fala assim, estava escrito nas estrelas, né? Você Isso. conseguir voltar, que não é fácil. Porque às vezes Não, as pessoas pensam assim, quem estiver nos ouvindo, quem assistir aqui o teu episódio, ela é rica, com certeza, está morando em Londres e tudo, mas às vezes não é só sobre dinheiro, tem toda uma jornada do processo pessoal mesmo, né? isso. De interno. É difícil, É, gente. É difícil morar fora do mas seu país, morar sozinha, é difícil. É, desapegar é difícil, o mas desapego ela é. sempre foi, como todo bom baiano, ela era focada mesmo e
seguir em É, frente. Isso aí, já tinha vivido muita coisa boa do Brasil, né, da Bahia, e queria outro, era um foco mesmo, eu me lembro, não perdia de vista o foco. Isso é importante. Verônica, e agora conta pra gente, então. Agora voltou, já adaptada. Como é viver em Londres? Conta pra gente. Eu acho nossa, que a Verônica é a primeira pessoa que mora em Londres, fora o Noah, né? Mas o Noah é da equipe da Talentos Internacional, é o filho da É, Isa, que mora em Londres, mas eu acho que é a primeira pessoa que a gente está falando de Londres, né? No nosso a podcast. Eu gente, acho que no sim. ponto- viver em Londres é maravilhoso. Eu amo a cidade. Eu saio para no mercado, eu fico olhando os prédios, as construções, a arquitetura, sabe? Os táxis, as pessoas que circulam pela rua. É enriquecedor. É enriquecedor. É você estar aberto para aprender o tempo todo. Hum, E esse aprender, os erros fazem parte, tá? entendi. A pessoa vir preparada que para você se adaptar a uma cultura, você vai errar o tempo todo. E isso Exatamente. é um aprendizado, tá? É se adequar à forma deles. São muito educados, a gente estranha. Meu Deus, é tanto desculpa, é tanto obrigado. É por coisas que simples, sutis e que a gente perde um pouco quando a gente vem de uma cultura onde a educação é totalmente diferente. Exatamente. Portas de carro, trazer flores para casa sempre. A casa sempre está perfumada, sempre tem flores naturais. Interessante. Eu nunca Isso a não gente, sabia. isso a gente só compra flores lá no Dia das Mães. E olhe lá, Olha, Natal, nem Natal. datas especiais, as especiais, entendeu? Então assim, e tomar um café, o chá. Ai, menina, não fale no chá, não. Eu sou apaixonada por aquela vaquinha pequenininha que faz assim. Meu filho, mãe, a senhora Brelícia, eu tenho vontade de encontrar essa vaquinha, gente, Tem aqui do em chá todo canto. preto. E Aham, eu o chá não vi preto. a vaquinha ainda, tu acredita? O chá preto e a vaquinha, que é do leite, que bota Aham, assim. Eu acho de uma finesse aquela vaquinha. é, O momento do chá é maravilhoso. Eu é aproveitei maravilhoso. muito, É tanto que tem muito. muitos cafés aqui que tem o momento do chá, né? Você vai lá e você Eu fica à aproveitei mesa, muito. aí vem aqueles bolinhos, aquela decoração, sabe? Ou aquele andarzinho dos Isso bolinhos é com muito normal tudo que e é é. muito especial. Sabe? Você torna aqui coisas simples da vida em algo especial. Você começa a estar mais presente, você elimina mais a ansiedade, você começa a contemplar as coisas simples da vida, o bom dia, o boa tarde, sabe? Como você está o tempo todo? How are you? Tipo assim, meu Deus do céu, o tempo todo isso, tem que falar isso com todo mundo. E o É, mais interessante, eu, no meu caso, assim, como imigrante também, vivendo em Dubai, convivendo com pessoas de diversas nacionalidades, ninguém pergunta da tua vida pessoal, não, particular. Não, Ninguém quer saber. E não. assim, eu ninguém quer saber. aprendi muito a ver e não comentar. Porque, nossa, Observa, brasileira, a gente vê e fala na hora, né? Observa, Nossa, não sei o que. observa. Nossa, Não, você não sabe. observa A e gente já, guarda. já cria um diagnóstico, uma história, uma novela. A gente nem conhece a pessoa, mas, olha, pelo que ela me contou, eu já acho que isso, isso. Já Acha pra tem caramba, né? uma opinião pré-formada. É. Aqui, a formada. é tão normal aqui. A pessoa se veste, que aí no Brasil a gente tem até um programa de TV que a gente fala Augustinho, né? Que ele bota uma estampa em cima. É, 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 é. Gente, aqui você vê milhões de pessoas assim na rua e tá normal e tá tudo Também bem. é É cabelo loiro, feliz. cabelo azul, é cabeça raspada, é no É, é. metrô. Logo quando eu cheguei em Londres, eu falava assim, meu Deus, eu fechava o olho e abria, eu tô no manicômio, eu percebia. De tanta gente diferente, de tanta diversidade. Muita gente diferente, E é. você começa a olhar para isso tudo e achar, nossa, como é maravilhoso você se Como libertar é normal isso, daquele padrão, você ser o que sabe? sem ter que prestar Isso, satisfação. isso é magnífico. É magnífico, é. Mesmo o custo de vida em Londres é um dos mais caros do mundo, né? É, A moeda também, né? Então, Eu acho que a moeda e o aluguel são altos, mas a comida em si, comparada ao Canadá e ao Brasil até, o acesso que você tem em Londres é inigualável. Você compra queijo, vinho, tudo. bem baratinho. É, Agora aqui você compra muita coisa ruim, cara,
No Canadá está caro, o custo de vida não está baixo, comparado a Londres e a Europa em geral, Lisboa, não está. Londres é caro, a moeda deles que é forte, É uma muito moeda forte. forte, né? Para a gente vai visitar, passear, tem que pensar, tem que organizar várias vezes. Ok, É, é bem por aí. a Isa falou, alimento aqui você tem acesso a alimentos de qualidade por um preço que você não encontra em local nenhum. Não encontra em lugar nenhum. Salmão, Tudo é camarão, acessível. melhores Tudo carnes, acessível. tudo, vinhos, tudo que você quiser comprar, Queijos, e os queijo, queijos? Ai, queijo, meu Deus do céu. entendeu? Então, essas coisas que a gente tem acesso aqui por um preço maravilhoso, frutas, por exemplo, tem morangos, framboesa, blueberry, cereja, Kiwi, tudo. e tudo. Então, você encontra em um preço que você não encontra fora, sabe? Então, assim, eu acredito que existem os dois lados da moeda, né? Os prós e os contras em todos os países. Mas, Uhum. tipo assim, vale a pena vir morar em Londres, vir morar na Inglaterra, ou realizar o seu sonho, não sei de qual país seja, porque vai expandir muito, é um outro idioma, vai abrir portas, sabe? Porque hoje eu vou para outros lugares, o inglês ele abre, gente. Com certeza. Abre, abre. É. Com certeza. Você se sente Você sempre. confiante em viajar sozinho, em Ou chegar num lugar, você vai falar e acabou. É isso. qualquer local, mesmo que você vai para Paris, não é inglês, mas você vai com inglês, você se comunica onde você quiser. Exatamente. É, Abre portas, é divisor de águas. Isso aí é total verdade. Eu penso total hoje, como é que verdade. alguém vive hoje sem falar inglês? A gente fica sem entender e, ao mesmo tempo, entendendo, trazendo para a cultura do nosso país. Só tem 5%, pelas estatísticas oficiais, de falantes fluentes. Mas você vai ver, é muito difícil aqui, porque muita gente, nós somos 280 milhões de gente enganado por uma manada, pelos milagres. Aprenda inglês em 30 dias. Eu acho ótimo isso. Ah, você não destravou o seu inglês ainda? Vai destravar com 30 dias. Gente, Não tem como, não. não Deve tem ser como. 30 Não tem. anos. Pode É, ser. é, é, Pode é, ser. é. Verônica, e a gente, para finalizar agora, essa tua história tão gostosa, leve, né? Como você, alegre, e a gente sente, é possível, né? Mesmo sendo online, via internet, mas dá para ver que você tá feliz aí, dá para a gente sentir que você, enfim, se encontrou, né? Nesse país gelado, né? O clima não é 100%, né? Não, Interessante até essa questão do clima. Como a gente tem o verão quase que um ano inteiro no Brasil, né? A gente não dá tanto valor para um dia com sol, um dia quente, um dia, né, que você possa botar uma bermuda, uma camiseta. A gente não dá valor para isso. Nossa, eu passei agora uma parte do inverno canadense. É difícil. E agora, como eles estão, que está esquentando, né? Como hum, é outra cidade, outra vibe, outra É energia. outra cidade. Então, como as É. pessoas valorizam fora né, principalmente quem está aí na área do clima temperado, o verão, e a gente não dá esse valor, né? é, é verdade. É bom para a saúde também. Nos países tropicais, ele tem mais, a gente está mais, como é que fala? Disposto? Está mais, É, a vitamina D, disposta. você Uhum. libera mais hormônios de alegria, você está mais disposto. Porém, o charme da Inglaterra é aquele tempo frio, é aquela chuva As gostosa, roupas, É um dia aquele cinza, um dia a cinza, um dia elegância. nublado. É Londres a cinza, cara, É, é a cinza cara, também. é a Tem. é, cara de é. Londres. Agora estamos começando o verão. A cidade também é linda, você pode sair à vontade, botar uma havaiana, um short, uma blusa folgadinha, mas sempre com casaco, porque pode cair uma chuva, E né? eu acho interessante É. que Londres tem essa coisa meio que glamurosa, porque é onde vive a família real, né? Não, E ultimamente a família real, né? Aliás, de uns anos para cá, né? Tá dando tanta manchete, são tantas histórias, mas tem esse charme, tem essa é, coisa meio que, né, da realeza, né? Essa coisa aí, que Sim, o glamour, o glamour. E Tom Cruise, que foi a semana passada em Londres, no teto, lá naquela cúpula, fazer uma divulgação do cinema dele. Gente, aí Noah disse, mãe, o mundo todo foi para a rua ver Tom Cruise. A senhora está, olha,
Eu disse, até eu iria, Eu não gente. sabia. Foi, ficou lá na cúpula. Tá, 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 tá. Nossa. Gente, os cabelos assim. E engraçado que o povo na rua identificou lá em cima da cúpula lá do monumento, que o filme vai se passar Ah, também. E aí ele fez assim. E cada cidade. Ah, ele foi pro. Como é? Burj Khalifa. Foi para Dubai também. Pro Burj Desceu Khalifa. lá. Caramba, nem Foi, porque soube. ele vai passar. Foi descendo, minha filha. Essa semana todinha ele está onde o filme foi gravado. Aí desceu lá, ó, no helicóptero também pendurado. Gente, assim, passou na gente, ele fila não da usa dublê, né? beleza. Não, não usa. E Nossa. fino, gentil, educado. O pessoal vai falar com ele, ele responde. Sinceramente, viu, gente, né? Como... Pois ele estava em Londres também. Em Veneza, Londres. Que E a maravilha. gente também, né? Aí a Bahia representado lá pelo que foi gravado agora em Recife, né? O Agente Secreto, com aquele gatíssimo lá baiano. Nossa, vocês estão O... falando de artista, sabe quem eu vi aqui em Notting Hill? O Wolverine. Lembra o Wolverine? Ah, Com vi, certeza. lembro. Ah, eu já vi ele também no X-Men. Festival de Cinema. É, Eu o fiquei X-Men. parada, É. não tive ação, liguei pro meu filho, não tive ação de pegar o celular para tirar uma foto. Ele viu que eu fiquei tão assim para ele, que ele olhou para mim, tipo assim, tá tudo bem? Então, tudo bem, eu não sou Wolverine, não. Eu sou só o ator que representa. É, eu fiquei assim, porque eu assisto ele desde criança. Fiquei, nossa, e ninguém corre para cima, ninguém. Não, tá Não, muito gostoso esse papo, Claro, mas a gente tem que terminar. Me fala uma dica, sugestão, orientação. Quem for assistir esse teu episódio e está pensando também em fazer um intercâmbio, estudar no exterior, procura a Isa da Talentos Internacional, com certeza, em primeiro lugar, que ela vai te dar aí, vai fazer essa mentoria toda, porque também não é fácil, é um processo complicado. Você saber o local, a melhor escola, que se adequa, né, ao seu perfil. O perfil financeiro também é importante. Então, tudo isso você vai encontrar aqui com a Isa da Talentos Internacional. Mas, Verônica, conta aí pra gente. uma dica que eu dou: não pense que é algo distante. Você viver esse sonho de visitar um outro país, de estar naquela cultura. Não pense que é algo distante, que é algo inalcançável. Quando eu procurei a Isa, eu tinha um teto financeiro. Eu falava, Isa, eu só tenho esse tanto em dinheiro. isso mesmo. Lembra, Isa? Nossa, eu enchi o Lembro. saco. Isa, eu só posso gastar tanto com isso, só posso fazer isso. E ela me deu uma abertura, um espaço de realmente falar o que eu desejava, o que eu sonhava. Você não se sinta tímido para procurá-la e falar o que você precisa, qual o seu sonho, qual o seu projeto, quais são as suas condições, como você se programar. Não abra mão de viver essa experiência, porque vai te tornar grande como ser humano, vai te trazer um outro idioma, vai abrir portas para a sua vida, vai te fazer expandir em todas as áreas. Porque Bacana. você É está verdade. aberta a aprender É isso. uma nova cultura, você está crescendo como ser humano. E eu encontrei com a Isa um espaço para falar abertamente de desejos e sonhos e ela conseguir me encaixar naquele espaço que eu precisava naquele momento. Uhum. Isso, Olha que maravilha. isso foi muito acolhedor. Talvez pessoas hoje não busquem realizar sonhos por medo, sentir intimidado, É verdade. sabe? E você ter essa abertura para conversar com alguém a respeito de finanças, de situação, de como eu vou voltar, como eu vou aprender, o que eu vou crescer, o que vai acrescentar na minha vida. Isso é Sim. maravilhoso. Você ter alguém para ouvir, dizer é possível, ou precisamos organizar, mapear melhor, mas fazer você sonhar, sonhar junto com você e realizar aquilo, tornar aquilo possível. E que, Olha que lindo, e que feedback, hein, Isa? sabe, que Ah, ninguém estou tá apaixonada por ela. Gratidão, Ontem eu né? recebi gratidão sempre. Ontem à noite eu recebi de uma aluna também, que ela está em Vancouver, e ela, Isa, no início ela toda reclama, porque as pessoas, a gente está tão cheio de gente que lhe engana, que quando você vê uma pessoa muito solícita, que eu sou, e eu gosto de fazer pontos, aí a pessoa fica assim, mas essa moça também tem sido assim, quase que um desafio a ela, Isa. Gratidão. Ontem à noite ela me mandou uma necessidade dela para eu administrar ela. Gratidão. Gente, você não existe. Tudo que eu lhe peço, você está me acolhendo de maneira que eu nem imaginava. Porque muitas vezes a gente vai num canto e não é assim. O meu papel é justamente fazer esse link.
de entrega das pessoas com o perfil da pessoa, para no resultado lá na frente ela ter que, foi ali, eu jogo luz no teu desejo, para que tu E jogue luz, essa luz para outras pessoas e reflita em mim. é, Olha que bacana, hein? é, porque a NET hoje Lindo, em minha dia amiga. a NET hoje em dia está muito comum as pessoas buscarem por números. É Uhum. mais uma, sabe, Exatamente. por números. E quando você encontra alguém que olha para você com um sonho, um objetivo é realizar também, e aquilo te abraça e te acolhe, isso é Uhum. maravilhoso, sabe? É tanto que eu tenho amigos que estão morando hoje em Lisboa que estão encantados. Eu já passei o contato da Isa para eles irem fazer em York, Isso, sabe? isso. Aprender inglês lá. É magnífico quando você encontra alguém que te respeita, respeita os seus sonhos, te abraça com cuidado, sabe? Uhum. E soma contigo. Uhum. E caminha junto, né? Vai Isso, dar. É é tanto que Exatamente. até hoje. Maravilha. Pessoal, olha, foi muito gostoso conversar com a Verônica. É, Isa, sem palavras, né? Hoje foi assim, fechou hoje com chave foi. de ouro, né? Mas é bacana quando esse resultado ele vem da maneira mais simples possível, que é vê-la feliz. Eu acho que é isso, né? É verdade, Vila Nada Feliz. mais, nada mais. Mas foi muito bacana. Obrigada, obrigada demais por participar. E, Isa, como é que estão os planos? Agora, daí do Brasil, volta para Canadá, volta para onde? A Isa é nômade digital. Around the world. Exatamente. Eu volto para o Canadá, porque lá eu tenho a minha York, que está lá, minha pequenininha, que depende de mim. Aí eu volto para lá um tempo para ver as coisas de intercâmbio, ver de perto. Depois eu vou a Portugal novamente, porque eu estou ali mapeando Portugal, e depois eu vou a Londres novamente. Mas antes eu volto exclusivamente para o Canadá, que próximo mês eu vou para o show do Coldplay, lá no Adoro essas Canadá. irmãs. Adoro essas irmãs. Elas não perdem um show do Coldplay. Já deu spoiler, hein? Tá ótimo, pessoal. Objetivo. Muito bom estar com vocês. Pessoal, então, ó, não esquece daquele like, não esquece de se inscrever no nosso canal e também de ativar as notificações para você ficar sabendo de primeira mão quando a gente tem um episódio novo que está no ar. Valeu? Pessoal, então, até uma próxima edição. Obrigada, valeu. Tchau, tchau.